Louvado seja o Senhor. Fala conosco não, continua falando, né? Porque grandes coisas o Senhor já tem falado com a gente, né? Por isso que verdades como essas que nós cantamos há pouco, é completamente fora de lógica nós tornarmos um culto como esse, ou a nossa caminhada, cujo centro é o diabo. Quando nós colocamos o diabo como no centro, Satanás como no centro, que se por acaso ele não existisse mais, se nós recebêssemos uma revelação do Senhor hoje à noite, dizendo que o diabo foi exterminado, o nosso culto ele deveria ser exatamente igual ao que está sendo aqui agora. Porque o que justifica a nossa presença aqui não é a existência e a luta contra o diabo. O que justifica nós estarmos reunidos em culto é para adorar um Deus vivo, grande e soberano. Falo hoje sobre batalha espiritual. Um tema que eu não tenho muito hábito de falar. E não é porque eu não tenha algum tipo de receio ou não tenha conhecimento de coisas que talvez a maioria de vocês nunca viram. Mas se tem uma coisa que eu aprendi na minha caminhada desde criança, porque eu tinha que lidar com as ações malignas dentro da minha casa desde crianças, a ponto de dormir somente à base de medicamentos fortes, que naquela época, 1980, já existia diazepam, e o diazepam eu tomava a doses cavalares para poderem dormir. E até hoje o meu sistema nervoso ele foi afetado por causa de tanto medicamento pesado como criança. Porque eu não conseguia sossegar a alma e nem aplacar as minhas emoções diante de tudo aquilo que eu via dentro da minha própria casa. Mas o diabo não se tornou o centro da minha vida. Eu nunca pautei a minha vida pela existência do diabo e nem daquilo que ele é capaz de fazer ou presume fazer. Eu aprendi cedo, pela misericórdia do meu bom Deus, que a minha vida não seria mais configurada pelo diabo, mas por Jesus Cristo de Nazaré. Me assusta pessoas dizerem o que o diabo tem feito e não saberem o que dizer do que o Senhor tem feito. Eu não acredito que a nossa batalha espiritual ela se desenrola nesse ambiente que não tenha como alvo a nossa mente. Nosso objetivo como cristãos é identificarmos de fato as lutas e as artimanhas do diabo. Nós temos que saber disso. Mas o movimento da batalha espiritual, depois da Segunda Guerra Mundial, e principalmente quando aflorou nos anos 80, aonde os cânticos eles começaram a ter contornos de guerra, de batalha, de exército, marchando, guerreando, diabo caindo, e tomou conta de um culto aonde deixou de ser culto e passou a ser um cenário de guerra. Os cristãos se reuniam para guerrear e não mais para adorar. E isso começou a ter grandes problemas. O movimento da batalha espiritual com Neuza Itioca, por exemplo, discípula de Peter Wagner, não sei se os irmãos conhecem esse aspecto histórico, aonde nos Estados Unidos começou a disseminar uma visão de que a batalha espiritual tem que ser estudada, a igreja está muito morna, a igreja está apática em relação às conquistas do diabo, e ela precisa se levantar para guerrear. Neuza Itioca, por exemplo, lançou um livro chamado Anjos e Demônios. E nesse livro, Deuses da Umbanda, né? Eu anotei aqui para não esquecer, é de Macedo, Orixás, Caboclos e Guias. Alguém leu? Leu, né, gente? É porque vocês estão com medo. Então tem gente assim que nem leu, às vezes alguns aqui leram. Então, Orixás, Caboclos e Guias, alguns diziam que para ler esse livro você tinha que estar muito consagrado, porque ia mexer com coisas e tal. Então, esse é um movimento que toda a igreja neopentecostal teve sua raiz nela, no movimento da batalha espiritual, onde nós lutamos contra um inimigo feroz e a igreja existe para lutar contra esse inimigo, que quer impedir o nosso sucesso. Então, o objetivo é o sucesso e o entrave é o diabo. Então, anula o poder do diabo para a gente ter sucesso. Então, em linhas gerais, isso é a teologia da prosperidade. Adoração a Deus é em segundo plano. Se tornar Cristo não tem na agenda. Eu não preciso me tornar Cristo. Eu não preciso me tornar santo. Eu só preciso saber como é que mata o diabo. Anula o seu poder.
E assim o movimento da batalha espiritual foi levantando homens e nomes, aonde poderosos surgiram na história e com esses as suas bênçãos, as suas unções, as suas orações poderosas, e um povo agora começou a se tornar carente, porque eram vítimas do diabo, e esses poderosos eram capazes de anular, ou a igreja, na qual esses poderosos eram pastores, anular o poder do diabo. A batalha espiritual, o movimento da batalha espiritual enfatizou experiências espirituais, aonde foi fácil agora ouvirmos numa avalanche de pessoas que foram ao inferno, de pessoas que foram ao céu, de pessoas que viram isso, viram aquilo, aonde experiências começaram a tomar mais força do que a revelação das Escrituras. Não é possível um livro ser escrito dando o nome de demônios quando a Bíblia não fala nome de demônios. Como é que eu sei o nome de um demônio? Como é que eu posso escrever um livro como Neuza Itioca ou Edir Macedo, dando o nome de demônios? Soube disso como? Nos contatos e nas experiências com os demônios. E nisso, e eu não estou dizendo que esses homens não são crentes. Por favor. Eu não estou dizendo que esses homens não são crentes, que essas igrejas são do diabo. Eu não estou dizendo isso. Eu estou falando de uma mentalidade que se construiu, e a gente precisa analisar as mentalidades construídas para saber se a gente está no caminho certo, conforme a palavra ou não. Por isso que as experiências, elas não sobrepõem a revelação. E aí começou a onda das experiências. As igrejas não se reuniam mais para adorar, as igrejas se reuniam para ouvir testemunhos. E dependendo do testemunho daquele que era ex-pai de santo, ex-macumbeira, ex-espírita, ex-não sei o quê e ex-não sei o quê. Alguém é dessa época? Tá certo. A idade de vocês já denuncia. Talvez vocês não eram crentes naquela época, mas que vocês eram daquela época já. Onde as igrejas se reuniam, as conferências eram de vitórias e batalhas espirituais. Perceba os cânticos, pelo Senhor marchamos sim, o seu exército poderoso é. E o diabo tremeu, e o diabo não sei o quê. As músicas onde tinha muita ênfase do diabo. Conheço um pastor, meu contemporâneo, só que na época mais velho que eu, mas um pastor, que ele, influenciado por essa ideia, essa mentalidade da batalha espiritual, esse movimento da batalha espiritual, ele, com os seus líderes, eles saíam nas ruas, urinando nos postes. Misericórdia mesmo. Por quê? Porque a urina deles ia demarcar territórios espirituais. Eu conheço, eu vi isso. Aonde, assim, como existe demônios territoriais, demarcar áreas com a urina de homens santos fazia com que os demônios não pudessem agir naquele ambiente. Isso, sabe o que é isso? O fruto do movimento de batalha espiritual. Chegamos a esses níveis de consagrar coisas, de consagrar elementos, de consagrar rosa, de consagrar vassoura, de consagrar meia, de consagrar lenço. E esses movimentos vão para que as ações malignas sejam neutralizadas e a gente tenha sucesso. Por isso que quando você não está tendo sucesso, seu carro bateu, o menino adoeceu, você perdeu o emprego, é algum prevalecer maligno que está sobre a sua vida e você precisa encontrar alguém que consiga quebrar isso. Então, essa mentalidade veio do movimento da batalha espiritual. A ênfase está no diabo e nas suas ações. Então, esse movimento da batalha espiritual, nós estamos colhendo frutos até hoje. Temos pessoas confusas até hoje. Temos pessoas assim com dúvidas até hoje, porque foram construídas nesses celeiros, nessas bases, nesses berços, nessas mensagens, e estão confusas. E muitos são sinceramente equivocados. São sinceros, mas estão equivocados. Quantos acreditam que aqui, nesse local, existe uma batalha espiritual sendo travada? Quantos? Alguns, né? Como eles estão agindo? Onde eles estão agindo? Ou está assim, uma guerra aqui no céu, anjo, capeta, a briga aqui, e aonde é que eles estão agindo? Quantos aqui tiveram batalhas espirituais sérias nos últimos dias? Quantos? Alguns. Quantos venceram?
E como é que você sabe que você venceu? Pense nisso, a batalha espiritual, o movimento da batalha espiritual, ela nos engana, porque às vezes o diabo sair não significa que a batalha foi vencida. Jesus disse isso, quando o diabo sai, a casa fica limpa, e depois ele volta com mais 7. Então a vitória espiritual não está no diabo sair. A vitória espiritual está em Cristo assumir o trono. Então o diabo sair, isso não é vitória. A vitória é o Cristo entrar. Então a vitória, a libertação espiritual, o que o movimento da batalha espiritual se perdeu no caminho, foi entender que as experiências substituíram as Escrituras e a santidade foi substituída pela guerra. Agora nós estamos guerreando sem sermos santos, pautados em experiências e não em palavra. Olha a confusão que isso vai dar. Então nós estamos fora, assim, e nos perdendo, às vezes, na caminhada por algumas coisas que acontecem. Aí vem a unção do riso, a unção do cai, a unção do dente de ouro, esses negócios. E porque isso, eu não estou dizendo que essas experiências são ilegítimas, eu estou dizendo que esses movimentos, onde eles foram parar? Eles acabaram. E o que foi que isso gerou? Pode ter acontecido muitas coisas boas, mas certamente dividiu muitas igrejas. Por onde passou, deixou um lastro de divisões, um lastro de rachas, aonde pastores, nas suas experiências, saíram das suas igrejas de origem com um pouco rebanho, abriu outra igreja porque agora tem uma visão. E essas visões diferentes tornou o evangelho relativo, porque agora cada um interpreta do jeito que quer. E se o evangelho é interpretado do jeito que cada um bem entende, o evangelho não é autoridade, o evangelho é manipulado. E se ele é manipulado, ele não tem autoridade. Quando eu tiro a palavra do Senhor como autoridade máxima sobre mim e coloco qualquer outra coisa, eu estou em local maligno. Porque só tem um local onde Deus habita e ali ele age no meio do seu povo, é através da sua voz. Se silenciarmos a voz do Senhor e não ouvirmos mais a sua palavra, nós estamos vulneráveis. Então, eu queria dar essa palavra rápida para vocês. Eu acho que eu pregarei hoje de uma forma diferente. Você que está aqui pela primeira vez, não é um hábito meu pregar da maneira que eu pregarei hoje. Eu usarei vários textos. Para facilitar, sempre convido que você verifique na sua Bíblia alguns textos que eu colocarei aqui no PowerPoint, para ver se aqui confere com o que está aí. Mas eu coloquei aqui no PowerPoint mais com o objetivo de ganhar um pouco mais de tempo. Vamos ver no início, como foi onde tudo que começou. Gênesis, capítulo 3, verso 6. Isso é conhecido, gente. Isso aqui, diabo. Vamos falar sobre batalha espiritual hoje à noite. Joia? Esse vai ser o nosso assunto. Vamos falar sobre batalha espiritual, onde é que isso a gente ganha, como é que a gente ganha, o que é que a gente tem que entender. O que é que a gente tem que desaprender, o que é que a gente tem que aprender. Que não é uma aula, é a exposição da verdade do Senhor. Se você entender que isso é uma aula, isso é um conceito que você está dando. Se você entender que isso é um sermão, isso é um conceito que você está dando. O que nós vamos dizer aqui é a verdade do Evangelho. E que seja poderoso na sua vida e que isso te dê novos conteúdos, uma nova visão e vitórias em Cristo Jesus. Gênesis 3, 5 e 6. O que foi que o diabo falou para a mulher? Porque Deus sabe que no dia em que você comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, comer desse fruto, vos abrirão os olhos e, como Deus, sereis o quê? Conhecedores do bem e do mal, e vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar o quê? Entendimento. Tomou-lhe do fruto, comeu e deu também ao marido, e ele comeu. Qual foi o objetivo do diabo aqui? Onde foi que tudo começou? Ele atingiu o quê? Ele atingiu a mente da mulher. Ele não veio em forma de monstro, ele veio de uma forma pacífica e convidando a um diálogo. Bom, meu irmão, minha irmã, se tudo começou de forma pacífica, via diálogo,
Deixa eu te dizer um segredo, isso não mudou até hoje. A estratégia maligna que deu certo no Gênesis, ela não mudou em 2019. Então não acreditemos que a nossa guerra contra principados e potestades do mal, você precisa arregaçar as mangas e dar soco no ar. Porque a nossa luta não é contra carne, sangue. A nossa luta não é matéria, visível, corpo. A nossa luta é mental. É no ambiente daquilo que eu estou percebendo. E qual foi a grande estratégia do diabo? Muitos de vocês sabem disso. A estratégia do diabo é: que tal Deus não mais te dizer o que é certo e errado? Que tal você comer de um fruto, e ao comer desse fruto, você será como Deus? E você vai pautar a sua vida do jeito que você bem entende. Culto vai ser para você o que você achar que é culto. Bíblia vai ser para você o que você entender que é Bíblia. Oração, você que diz se a oração vale a pena ou não. Que tal você ser uma pessoa autônomo? Isso é, com as tuas leis próprias. Eu disse, eu gostei disso. Então, come do fruto. Porque Deus sabe que se você comer desse fruto, você se tornará um Deus. E Ele não quer que haja outro Deus. Ele quer ser Deus sozinho. Então você poderia configurar o teu casamento do jeito que você quiser, ser pai ou mãe do jeito que você quiser, ser crente conforme a tua agenda e conforme os teus sentimentos e vontades. Você poderia ser senhor sobre a tua história. Então isso é o fruto do Éden, dessa árvore do bem e do mal. Porque Deus, Ele deixa de ser a referência única e exclusiva de dizer o que é certo e errado. Porque Adão e Eva sabiam o que era certo e errado por uma razão. Deus disse. Eles só sabiam disso. Agora, por que era certo e errado? Eles não sabiam. Eles só tinham a voz de Deus como referência. E o que foi que o diabo fez? Tira essa referência e você se torna autônomo. Por isso que agora a vida sexual é do jeito que você achar que deve. Por isso que agora vícios, fazer o que você bem entende, vai ser do jeito que você bem entende. Porque Deus é aquele que nos abençoa e nos ama muito. Ele só fica chateado quando a gente sabe igual a Ele. Então essa foi a estratégia maligna. Então a guerra não aconteceu com o diabo querendo nos matar. Meus irmãos, o diabo não quer nos matar. O diabo ele só quer tirar a nossa capacidade de pensar em verdade. Porque se nós pararmos de pensar conforme a verdade, nós já estamos mortos. E se ele sair matando gente, a gente vai saber como é que reage, porque nós somos bons de briga, a gente é ruim para sedução. Muitos de nós somos bons brigões. Nós somos péssimos seduzidos. Porque por uma sedução a gente cai. Numa briga a gente vence. Homens, então, foram feitos para brigar. Péssimos para resistir sedução. Está aí Sansão que não deixa mentir. Um homem que arrancou o portão e matou um monte. Ele morreu num cafuné. Então, porque é a questão da forma que você vai pensar agora que a batalha espiritual vai ser vencida ou perdida na sua vida. Outro texto que eu acho bem valioso naquilo que a gente está refletindo é a parábola do semeador, Marcos capítulo 4. Então, na parábola do semeador, Jesus diz o seguinte: então lhes perguntou, não entendeis essa parábola? Como compreendeis todas as outras? Do verso 13 ao 15. Interessante que Jesus fala que a parábola do semeador, ela é fundamento para todas as demais. Se você não entender essa parábola do bom semeador, você não entenderá as outras. Por quê? Porque uma questão é o teu estado de coração. A semente é a palavra, o terreno é o teu coração, e ele dá pelo menos alguns tipos de corações aqui. Em específico, que é o nosso assunto, é o terreno caminho. E ele diz o seguinte: o semeador semeia a palavra, e são estes os da beira do caminho. Quem são estes? São estes onde ouvem a palavra é semeada. E enquanto ouvem, logo vem quem? Satanás. E tira a palavra semeada neles. Por exemplo, se existe uma batalha espiritual aqui nesse local, acredite, não é aqui nessa esfera não, é na sua cabeça. Porque se você estiver disperso, nem prestando atenção no que eu estou falando, adivinhe, você está perdendo uma batalha espiritual.
Porque enquanto ouve a palavra, vem o próprio Satanás e retira a palavra que você está ouvindo, para que através dela você não seja liberto. Então continua com os bloqueios das suas convicções e não escuta o que o Senhor tem para dizer. Então aí existe uma batalha espiritual perdida. E a gente está pensando que é cão e anjo lutando aqui nesse reino contra nós, para fazer com que a gente fique tranquilo. Então está vendo? Não existe batalha declarada. Existem ações sorrateiras desconhecidas. Alguém já disse que o diabo é desse tamanho assim, mais ou menos uns 60 centímetros. Não sei se isso é verdade. Então, está vendo? Experiência do povo. E na hora do culto, ele senta aqui no ombro do crente e fica fazendo cafuné para ele dormir na hora do culto. Mexendo na orelha. Não estou dizendo que é seu cônjuge que faz isso. É assim, mas você pode repreender em nome de Jesus. Porque se estiver fazendo cafunézinho na hora do culto, puxando a orelhinha, alisando a mãozinha, é o cão. E isso na linguagem do profeta lá. Porque ele diz que é exatamente para você cochilar na hora da mensagem e não prestar atenção no que o Senhor está falando. Porque aqui não é hora de afagos, é hora de atenção. Na hora que está sendo falada a palavra, vem o diabo e impede que ouça. Olha a batalha espiritual, e a gente nem sabia, né? Você pode se virar para o seu cônjuge depois e dizer, você sempre foi um agente na minha vida. 1 Pedro 5,8. 1 Pedro 5,8 é um texto conhecido que fala que o diabo é o nosso adversário que anda ao nosso derredor. Aí é por isso que a gente pensa que aqui é uma questão na esfera do ar, né? E aqui Pedro diz o seguinte. Então, fomos lá para Gênesis, fomos agora em Marcos, nas palavras de Jesus, e agora vamos ver o que Pedro fala sobre isso, sobre batalha espiritual. O diabo, na verdade, ele anda ao nosso derredor, mas antes disso ele fala o quê? Sedes o quê? Sóbrios. Sede fortes. Não, sejam sóbrios. E sóbrio é uma questão de entendimento. Pense. Pensa. As suas batalhas espirituais estão sendo perdidas porque você não pensa mais. Seja sóbrio, vigilante. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Aí a gente está pensando que isso é uma guerra declarada física. Vamos resistir ao diabo agora. A gente vai resistir ao diabo com o quê? Com estar amarrado e com grito? Não, a gente vai resistir com convicção de fé. Certos, isso é convicção. Certos de quê? Certos de que o sofrimento que eu estou passando está se cumprindo nos meus irmãos, espalhado pela face da terra. E a situação difícil que eu estou passando agora, o pastor Miqueias, está enfrentando lá no Piauí. Então para de pensar que você é o centro do mundo, onde Deus te escolheu para te fazer sofrer. Você não é isso tudo. Isso é uma mentalidade errada que o diabo construiu na sua cabeça para você se sentir sempre inadequado, pecador, perseguido. E você não sabe por que você sofre tanto no mundo. Aí você usa, ninguém gosta de mim, todo mundo fala de mim. Então ninguém, todo mundo, são os advérbios que você vai usando. Isso tudo é mentira. Então quem usa todo mundo, ninguém, nada mais é do que uma arrogância exalada. Porque não é verdade que é todo mundo, e não é verdade que é ninguém, e não é verdade que é só você, não é verdade que é nada, e não é verdade que é tudo. Baixa a bola, você não é isso tudo. Então, sofrimentos iguais aos seus está se cumprindo nos seus irmãos espalhados pela face da terra. Isso é uma convicção que eu tenho que ter para que o inimigo que anda ao meu redor seja resistido e assim ele não tenha êxito de me devorar, porque agora a fé existe. Então, qual é o instrumento de vitória espiritual? Fé. Uma convicção. Tiago 4,7, isso é bem conhecido. Tiago 4, verso 7, diz, submeta-se a Deus, sujeitai-vos, portanto, a Deus. Pode colocar aí, por favor, Tiago 4, 7, sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Então, sempre sugiro você estudar o livro de Tiago. E fico feliz pelos jovens aqui às quintas-feiras estarem estudando Tiago. Bom,
quando é que o diabo vai fugir de nós? Quando a gente aprender a fazer uma campanha bem poderosa, né? Quando a gente ungir o negócio assim, jogar nele, aí ele não tem poder. Quando a gente fizer o sinal da cruz. O que foi que te ensinaram sobre batalha espiritual? Como é que o diabo foge? Te ensinaram o quê? Lhe disseram que você tem que se sujeitar a Deus para o diabo fugir? Ou lhe chamaram um poderoso que tem oração forte e põe o diabo para correr? Você sabia que muitas pessoas que põem o diabo para correr são servos do diabo? E mesmo com nomes de crentes? Porque se tornaram massa de manobra nas mãos dele? Porque, meus irmãos, pensa comigo, olha a estratégia do diabo. Ele está agindo, possesso, fazendo o que ele quiser. E alguém diz assim, você vai embora porque eu tenho autoridade sobre você, e ele vai embora. Pelo nome de Jesus e tal. Agora é a hora da pessoa falar a verdade para essa pessoa que foi liberta e para aqueles que estão lá vendo isso. Agora é a hora. Agora o que você vai dizer? O que você vai dizer? O Evangelho. E todas essas pessoas são pecadoras. E elas têm que se converter e não te chamar de novo para você ir lá expulsar o demônio. Amém, irmãos? Porque essas pessoas vão ter que aprender a se submeter a Deus, concordar com Deus, aceitar o jeito de Deus e tomar um caminho diferente de Adão e Eva. Porque enquanto Adão e Eva disseram, a gente vai fazer do nosso jeito, uma pessoa que se submete a Deus vai dizer assim, vai ser do teu jeito, Senhor, e eu aceito aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Aí, quando eu digo, Senhor, seja feita a tua vontade em mim, o diabo não tem mais como agir, porque a minha mente agora está completamente submissa à vontade do meu Senhor. Então a gente não luta contra o diabo, a gente se submete a Deus. O que foi que o movimento da batalha espiritual fez? Não precisa se submeter a Deus, só precisa aprender a guerrear contra o diabo. É uma das verdades, só que pegou o caminho errado. Colossenses, o apóstolo Paulo ele teve uma grande atenção com a igreja em Colossos. E nessa carta, Paulo alerta a igreja de que ela está sendo afetada por uma nova doutrina. E essa nova doutrina estava contaminando a mente da igreja do Senhor Jesus na cidade de Colossos. Capítulo 2, verso 2 e 3, aos Colossenses, o apóstolo Paulo diz o seguinte: que vocês tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreender, viu que é somente? Forte convicção de entendimento para compreender plenamente o mistério de Deus. Que mistério de Deus é? Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Então, para a gente ser sábio, a gente não se desliga de Deus. E aí agora a gente vai dizendo o que é certo e o que é errado. Para nós sermos sábios, a gente tem que conhecer Cristo. Porque é em Cristo que estão todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. E Paulo continua falando aos Colossenses. O próximo texto que ele fala, aqui no versículo 8 mesmo, ainda no capítulo 2, diz, cuidado que ninguém vos enrede com filosofias e vãs sutilezas, mente, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. 2,15, esse foi o texto citado aqui na hora do louvor. 2,15 diz, e despojando, Jesus fez isso com todos os principados e potestades. O Senhor os expôs publicamente ao desprezo, porque triunfou sobre eles na cruz. Meus irmãos, parece que tem um diabo muito forte e um Jesus muito fraco para muitos crentes. O que dá a entender é que Satanás ele é muito poderoso e o evangelho é muito fraco e frágil nas suas expressões de poder. Quando aqui esse texto diz, os principados e potestades já foram expostos ao desprezo, eles foram retirados dele, todas as suas armas, todas as suas roupas, todas as suas vestes, porque o Senhor morreu na cruz.
A vitória agora sobre principados e potestades passa agora a ser por uma unção de um poderoso e não por uma convicção de fé pelo Cristo vivo ter morrido na cruz por mim. Isso é uma maluquice, gente. Romanos capítulo 2, verso 12, 2, é bem conhecida. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, viu? Mente de novo. Para que aí sim vocês vão experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Uma pessoa que está experimentando a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, ela está enfrentando batalhas espirituais? Ela só está vencendo. Ela está vivenciando e experimentando a vontade de Deus que é boa, agradável e perfeita, porque ela decidiu permitir que a sua mente fosse trabalhada pelo Evangelho, e não moldada e conformada por essas coisas do mundo. Conformada é mediante uma forma. Interessante nós olharmos a batalha espiritual por essas óticas, porque a gente vai cada vez mais assumindo responsabilidades e não atribuindo a terceiros. Cá para nós, gente, era bom demais se alguém pudesse anular todo o poder do diabo contra mim, porque eu dei alguns reais ou fiz algumas campanhas. Isso seria extraordinário. Agora sim, eu poderia nunca mais ser afetado pelo diabo, porque dele eu já sou. O que iria acontecer é que eu nunca ia conhecer um Cristo vivo. Eu ia conhecer uma igreja e um poderoso, mas nunca um Cristo vivo. A gente vai ver isso mais lá na frente. Próximo texto. Filipenses, capítulo 4, versos 6 a 9, diz: não andeis ansiosos de coisa alguma. Aqui fala sobre a questão emocional e em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Colossenses 4, 6 a 9. Pela oração, pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que aí ninguém consegue entender, vai guardar o seu coração e a sua mente. Em quem? Em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento, o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e viste em nós, isso praticai. E qual é o resultado? O Deus da paz vai estar com vocês. Viu as responsabilidades que a gente vai tomando diante da batalha espiritual? Não é uma questão passiva, é uma questão ativa, e não existe outro recurso que me faça vencer as lutas internas que eu travo dentro da minha alma, que não seja através do Evangelho. Não existe outro caminho. Você pode procurar outras ferramentas de ajuda, mas nunca que vá ter respostas que o Evangelho não tem. Nunca. Vocês viram, vocês ouviram, vocês receberam, pratiquem agora, porque a libertação e a vitória espiritual está no entendimento que faz com que as pernas se movimentem. Agora, quando substituíram essa responsabilidade de viver em Cristo para termos sucesso neutralizando o poder do diabo, retiraram o Evangelho do centro e Cristo do trono, irmãos, e nos colocaram lá. Entende? Próximo texto para nos ajudar sobre essa questão de onde as pessoas estão quando não estão no Evangelho. Veja o que Paulo fala a Timóteo. Timóteo capítulo 2, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2. Verso 24 e 26. Eu disse que ia ser diferente hoje, né? Usando muitos textos, não é hábito meu. Né? Espero os irmãos estar acompanhando aí a linha de pensamento. 2 Timóteo 2, 24 a 26, Paulo fala: ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, mas sim, ele deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de Deus lhe conceda não só o arrependimento,
para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se ele dos laços do diabo, tendo sido feitos por ele cativos para cumprirem a sua vontade. Aonde as pessoas que se desviaram estão? Cativos pelo diabo e realizando a vontade dele. Como é que essas pessoas serão libertas? Essas pessoas serão libertas por uma ação poderosa de instrução do Evangelho, para que eles possam, através de entender o Evangelho, retornar à sensatez. Então não é o que eu senti de poder, é o que eu entendi de verdade. Então nós não somos a turma que sentiu o poder, nós somos a turma que entendeu o poder. Entendi a verdade. E agora, sobre essa verdade, eu configuro a minha vida, e não um sentimento de arrepio na espinha, para saber que Deus está aqui. Porque o arrepio na espinha é humano, o entendimento mental é divino. Porque eu não preciso sentir para confirmar que Deus está aqui. Porque eu não posso dizer Deus está aqui e Deus está ali, porque Ele está em todo lugar. E isso é uma arrogância dizer que Deus está nesse local, como se eu estivesse recebendo alguma revelação especial. É farsa, porque a verdade é Deus está aqui e em todo lugar, até mesmo no inferno. Creia você ou não, o inferno só é inferno porque Deus está lá. E sabe o que está lá de Deus? A sua ira e a sua justiça. Por isso que é inferno. Se o inferno fosse um território do diabo, isso seria mundo. O inferno é um local onde Deus criou para lá se fazer justiça. Bom, vamos para frente. Então, como é que a gente quebra os laços do diabo? Com a verdade. O diabo enlaçou essa pessoa, tá? Como é que desenlaça? Com campanha? Campanha é ótimo, irmãos, para a gente se aproximar do Senhor, mas nunca para presumir que através da campanha a gente vai ter libertação. Porque a libertação não vem por uma campanha, a libertação vem por um entendimento de quem Cristo é. Glória a Deus, irmão. Porque seria bom demais anular todo o poder do diabo, porque eu fiz 7 dias sem comer chocolate. Isso seria muito bom. Até ridículo, né? Eu fazer 7 dias sem comer isso, 7 dias sem fazer aquilo, isso não entra na minha cabeça, irmãos, com todo respeito, isso não entra na minha cabeça. Porque você não tem que fazer 7 dias, nem 40 dias, nem 49 dias, você tem que ser essa pessoa. Porque se você fizer 7 dias, no 8º você é o quê? Tem que ser a mesma pessoa dos 7, porque senão os 7 era uma farsa. Era um negócio, era uma mandinga. E o Evangelho nunca nos permitiu fazer dias. O Evangelho nos obrigou a sermos a pessoa certa. Então eu não faço votos. Eu sou a pessoa em voto. Desculpe, irmãos, que esses assuntos vai... Hebreus 2, verso 14. Veja só o que o Evangelho fala sobre batalha espiritual aqui na perspectiva aos Hebreus. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele, isso é, Cristo, se fez carne e sangue, igualmente, participou, para que, por sua morte, anulasse, impedisse, destruísse aquele que tem o poder da morte. Quem? Entendeu? Sim, eu amo a mensagem da cruz. Porque depois que Cristo morreu na cruz, além de todos os principados e potestades terem sido envergonhados e expostos publicamente, Hebreus nos diz que pela morte de Cristo o diabo foi destruído. Por que ele prevalece sobre a vida de muitos crentes? Porque nós acreditamos a realizar cultos, fazer cultos, brincar com Bíblia, brinca-se com oração, brinca-se com tudo que é santo. E não nos tornamos praticantes daquilo que aprendemos. E quanto mais ouvintes e menos praticantes,
mais enlaçados a gente vai ficando. Se por acaso o Senhor te dissesse que você é uma pessoa vencedora, você acredita mesmo estando desempregado? Se o Evangelho te disser que nenhum vício mais pode dominar a sua vida, você acredita nisso? Você acredita que você não é adúltero, mas apenas caiu em adultério? Você acredita que toda pessoa ela é capaz de ser transformada na pessoa de Jesus, por mais profundo que tenha ido no seu fundo do poço? Então por que a gente não perdoa quem nos feriu? Porque o Evangelho não se traduz em realidade, a gente está se tornando uma religião fétida, e não expressões genuínas no Evangelho que muda. Porque se eu guardo mágoa e rancor pelo fato de entender que o outro não pode ser perdoado por mim, eu não sei quem Cristo é, gente. É bíblico. E sabe quem vai ser uma bênção na sua vida para lhe ensinar isso? Um parente seu. E principalmente se não for da sua família, for da família do seu cônjuge. Ah, mas vai ser uma bênção. Porque agora você não pode mais escapar dessa. A não ser que você se divorcie. Mas você não quer se divorciar, você vai ter que ficar casado com essa pessoa. Vai vir um pacote. Cunhado, sogra, sogro, sobrinho, primo, vai vir. Pronto, e esses irmãos, como eu falei no último culto, tem algumas pessoas que têm o dom de ser lixa. Vai alisar o peão. Todas as vezes que você se encontrar com ele, vai dar uma alisadinha em você. E você vai ter vontade de matar. Só o que você vai fazer? Aqueles que te amaldiçoam, você vai. Aqueles que te perseguem, você vai. Então por que a gente escuta esses textos como sugestões e não ordens? E a gente ainda tem coragem de dizer, mas eu não consigo. Mentira, a gente não quer. Porque a gente não sente vontade de obedecer. A gente tem uma consciência de que não há nada a fazer a não ser obedecer. Porque se eu não faço, não consigo, quem está prevalecendo? Eu. É o mesmo fruto do Éden. Então eu faço aquilo que eu entendo que deve ser feito, e não o que ele definiu. Então se prepare para batalhas espirituais perdidas. Fácil, não é fácil, gente. É fácil, irmãos, a gente entende isso facinho. A questão é traduzir em prática. Então não adianta ficar com a cara assim de crentão, sabe? Aquelas, uns caras de crente. Tem uns irmãos que tem uma cara de crente boa, assim. Isso é crente mesmo. Mas nos bastidores, na sua vida, no que acessa, no que fala no trabalho, naquilo que está reproduzindo no seu coração, esse Deus que não tem mais nem significado para muitos. Eu não sei onde nós vamos parar. Para frente. Estou caminhando para o encerramento. Tentação de Jesus. A tentação de Jesus é algo bem curioso sobre a batalha espiritual. Aonde o Senhor Jesus ele foi levado pelo Espírito, e não acredite que ele foi nos braços do Espírito, mas assim como nós somos guiados e conduzidos pelo Espírito, o Senhor também foi. E só que o Espírito o conduziu para ser provado. E lá na provação, o diabo, o tentador, se aproxima e diz o seguinte: se tu és filho de Deus, então o que é para fazer? Acho que voltou aí o slide, né? Se tu és filho de Deus, manda que essa pedra se transforme em pão. Aí depois, se tu és filho de Deus, atira-te abaixo, porque os anjos vão te segurar, porque está escrito. Levou ainda a um monte muito alto, mostrou reinos, poderes sobre esses reinos, e disse, tudo isso eu vou te dar se você me adorar. Então vamos lá, a tentação é o seguinte: se você é filho mesmo, transforma. Se você é filho mesmo e acredita na palavra do teu pai, pula. E se você quer sucesso na tua vida, me adora. Tá legal? Então a gente vai tentando Deus, somos tentados a isso, a irmos e dizer assim, Deus me ajuda se eu estiver errado.
Eu acho muito engraçado. Senhor, eu vou começar. Se estiver errado, o Senhor me faz parar. Sabe o que Deus vai fazer? É colocar um muro. Assim, esborrachou, morreu, acabou com tudo, mas pronto, te fiz parar. Porque você imagina que eu sou quem para sair correndo atrás dos teus projetos para te abençoar. Então o Deus é tu e eu sou o servo. Por que você não quer saber a minha vontade para ajustar a você à minha vontade? Como você pode começar um projeto e dizer assim, me abençoa, se estiver errado, me faz parar. E ainda tem assim, deu tudo certo, porque Deus me fez parar. Então, perdemos batalhas espirituais porque a gente tem uma mentalidade muito equivocada de quem Deus é. Se tu és filho, pula. Então, e se você quiser sucesso, me adora. E tem muitos adorando ao próprio diabo para ter sucesso na vida. E mesmo estando aqui, cantando os louvores, dizendo que o Senhor é o centro e Deus é tudo. Mas você quer ser rico, não quer? Ele diz, quero. Então, quando você diz que você quer ser rico, você já não pode mais ser meu discípulo. Porque é bíblico, não pode. Porque os dois valores são diametralmente opostos. Ou você quer ser rico, ou você quer ser meu discípulo. Não dá para querer ser rico e querer ser meu discípulo, não pode. A não ser que você busque uma outra versão gospel. Aí tem versão gospel que diz isso. Mas se você quiser a verdade diz que aquele que quer ser rico não pode ser meu discípulo. Não dá. Porque você vai servir as riquezas e não a mim. E entre ganhar mais e me obedecer, você vai ganhar mais, eu te conheço. Entre ter prejuízo e ser fiel a mim, você vai não ter prejuízo. Eu te conheço. Porque o teu coração já foi contaminado em ter sucesso financeiro. Às vezes, por isso, que o dízimo para você é uma bênção. Porque o dízimo é uma bênção para quem não quer dar tudo. Não, na verdade, gente. Para quem não quer dar tudo, o dízimo é uma bênção. Porque eu só tenho que dar 10%. E o dízimo é um grande problema para quem não quer dar nada. Então, o dízimo é um grande problema para quem não quer dar nada e uma grande solução para quem não quer dar tudo. Tudo é questão de mentalidade. Como é que eu estou construindo a minha vida cristã? Queria deixar aqui um alerta para a gente. E eu caminho para o encerramento. Quando nós começamos as nossas vidas, a gente idealiza como as coisas acontecerão. E as nossas idealizações, às vezes, elas não estão adequadas com aquilo que Deus quer. Mas as nossas idealizações estão de acordo com aquilo que eu quero. Tipo assim, a tua família, quem configurou? Foi você ou foi Deus? O que os seus filhos serão? O que você está imaginando? É aquilo que Deus quer ou aquilo que você sonha? Geralmente é aquilo que a gente sonha. Então, como foi que você casou? O que você está idealizando para o seu casamento? Então, nós temos ideais. Só que tem um outro papel, outra realidade. Qual é a realidade? A realidade. Porque o que você idealizou vai ser agora diferente com o real. Bom, papai era para cuidar, isso é o ideal. Papai que não cuida é real. Marido era para ajudar a limpar a casa. Marido não ajuda a limpar a casa, isso é uma realidade, irmão. Mulher era para gastar menos. Isso é o que você idealizou. A realidade, ela vai gastar bem menos do que aquilo que você idealizou. Glória a Deus. Aí isso é um avivamento. O problema é que agora entra as ações malignas nas minhas realidades. E eu vou ficar agora tentando, brigando para que as minhas realidades se transformem naquilo que eu idealizei. Porque enquanto não chegar no nível idealizado, não está bom. Então eu sou sempre uma pessoa murmuradora, depressiva, ansiosa, triste, abatido, porque o que eu idealizei não se traduziu em realidade. Mas só que nenhuma realidade é interpretação da verdade. Porque agora, dentro das minhas realidades, o que eu necessito? Da verdade. Porque será a verdade que vai agora me visitar na minha realidade, me dizendo que o que eu idealizei era apenas uma nuvem, que tinha tudo para dar errado.
Brumadinho, um local ideal, que sofreu uma dura realidade, que somente a verdade vai botar aquelas pessoas em ordem de novo na vida. Porque se não for, elas nunca mais encontrarão razão para viver, porque o seu ideal ruiu e veio um real que elas não aceitam. Aí a gente vai fazer campanha para Deus mudar a minha realidade, para poder ser feita a minha vontade. Você acha que isso faz sentido? Deus vai nos visitar nas nossas realidades duras e dizer assim, não chora não, continua pregando o evangelho. A realidade de Jairo, Jairo, tua filha morreu. A verdade vem e diz assim, continue crendo. O acidente foi fatal, eu disse assim, mas ele está comigo. Isso é verdade. Daqui a alguns anos, poucos anos, nenhum de nós aqui mais vai estar vivo. E nós vamos morrer de várias formas e em vários dias diferentes. Muitos de forma trágica, muitos em doenças, muitos com bala perdida. Glória a Deus, irmãos. Não, né? Você não. Mas assim, você vai morrer. Aí eu não sei como vai ser e eu também vou morrer. Isso é a nossa realidade. O que foi que os nossos filhos idealizaram? Pais fortes, que não envelhecem, não fica careca e nem feio. Qual é a realidade? Boa. E agora você vai ter que amar, aceitar, cuidar e se despedir. Meus irmãos, tem muito crente sonhador que quando acontece um contratempo na vida fica buscando Deus por quê e para quê. Não tem porquê e para quê, filho. Só tem um Deus que sabe o que é o melhor para nós. E não poderia ter acontecido outra coisa, aconteceu isso, e dentro dessa realidade eu o louvarei. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja mais gado no curral, ainda que o produto da oliveira minta, não vai ser feito o que você idealizou, vai ser feito o que eu idealizei. Porque nenhuma da minha vontade pode ser frustrada, a sua, todas. Aleluia, irmãos. Por fim, quero encerrar. Diante disso tudo, há um texto que eu agora convido você a abrir sua Bíblia, 2 Coríntios, capítulo 10. 2 Coríntios 10, 1 a 6, vou começar a pregar agora. Eu mesmo, Paulo, vos rogo pela mansidão e benignidade de Cristo. Eu que, na verdade, quando presente entre vós sou humilde, mas quando ausente ousado para convosco. Sim, eu vos rogo que não tenha de ser ousado quando presente, servindo-me daquela firmeza com que penso devo tratar alguns que nos julgam como se andássemos em disposições de mundano proceder. Porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia, as armas do nosso exército, não são carnais. Pelo contrário, elas são poderosas em Deus. E essas armas poderosas, elas destroem fortalezas. Elas anulam sofismas. E anulam também toda a altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. E esta arma poderosa em Deus vai pegar todo o pensamento e vai levar preso à obediência de Cristo. E estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Fortalezas são edificações históricas que a gente traz na vida, que a gente dá valor, são até mesmo espessas e a gente entende até por proteção. Sofismas são pensamentos equivocados, que construíram e se agarraram na nossa história. Altivez é a arrogância humana aflorada. E eu não quero conhecer Deus, eu quero que Deus me abençoe naquilo que eu estou para fazer. O Evangelho destrói tudo isso. Destrói fortalezas construídas dentro da nossa vida, por mais espessa que seja a parede.
anula qualquer pensamento que antes pautava as minhas convicções e anula também toda a arrogância e altivez. Fazendo o quê? Vai pegar o que eu estou pensando. Gente, olha o texto. O que você está pensando, se permitir o Evangelho visitar o que você está pensando, ele vai pegar o teu pensamento e dizer, está preso. E vai levar esse seu pensamento até Cristo. E lá em Cristo você vai ser liberto? Não, lá em Cristo você vai ser preso. E você vai agora sendo levado cativo, você quem? O meu pensamento, a obedecer a Cristo. Então o que você estava pensando, qual é a libertação para o pensamento? Obedeça. O que Cristo mandou você fazer. Mesmo que contrarie tudo o que você entende de justo, de possível, de certo, isso tudo vai ter que ir para a lama. O que você está pensando em fazer? Deixa o Evangelho dizer para você o que tem que ser feito. E aí ele vai pegar o seu pensamento e vai levar preso até Cristo. E quando chegar lá, a gente vai obedecê-lo. Eu queria desistir. Ele disse assim, então deixa Deus pensar, deixa Deus agir nesse teu pensamento. Eu queria tirar minha vida essa semana, então deixa Deus trabalhar nesse pensamento. Eu estou pensando em me divorciar, deixa Deus trabalhar nesse pensamento aí. Estou pensando em sair da igreja, não quero mais igreja, deixa Deus trabalhar nesse teu pensamento. Eu entendo que culto não vale mais, igreja não tem mais significado para mim. Pelo amor de Deus, deixa o Evangelho trabalhar nesse teu pensamentozinho, porque senão você vai perder guerras espirituais, você e a tua casa. Não consigo mais ler a Bíblia, toda vez que eu leio a Bíblia eu me desconcentro. Deixa o Evangelho trabalhar com esse seu pensamento. Agora acredite, ele vai pegar esse pensamento e vai levar cativo a obedecer a Cristo. Aí nós estaremos libertos. Porque a gente está querendo saber quem está desobedecendo. Aí o apóstolo Paulo disse assim, vamos trabalhar com quem está desobedecendo. Mas depois que você começar a se submeter. Uma vez completa a sua submissão, a gente vai conversar sobre quem não está obedecendo. Para de pensar na vida dos outros. Para de analisar quem faz e quem não faz. Faça você. Se merece ou não merece, isso não é problema seu. O problema é quem você está se tornando. Se o seu sogro, se a sua sogra, se o seu enteado, se o seu sobrinho, se o seu cunhado não merece, isso não é problema seu. Eu estou mandando você fazer o que é certo. Porque você é meu filho. Você não é resultado de situações. Eu quero que você seja uma pessoa liberta e jamais perca batalhas espirituais. Eu quero que você seja um vencedor em todas as coisas. E aí eu vou conduzir você em triunfo. Mas todos os que são conduzidos em triunfo amam a mensagem da cruz. E lá estão cravados. E diz, vai ser feita a tua vontade na minha vida, Senhor. Por mais que eu morra, aliás, tem que morrer. Então, gente, batalha espiritual é travada na mente, principalmente no campo mental, e é lá que a gente vence. Então não vai nessa de gritar e tocar fogo no cão, porque Jesus não é corda para dizer está amarrado. Jesus é Senhor sobre todos. O que Jesus está se tornando é uma mera corda. Ele não é. Está amarrado em nome de Jesus, isso não altera o reino das trevas. Só uma coisa anula o reino das trevas. Uma pessoa obediente a Cristo. Só isso. Vamos ficar em pé? Vamos orar? Vamos encerrar o nosso culto hoje à noite.